Pessoal, o momento pedido chegou finalmente. As perguntas de toda a gente e pergunta da multidão para o amigo Saião. E eu não sei, com tanta complicação, se eu vou dar a resposta com a devida atenção. Então, bom, primeiro se ficar difícil, eu pedi aqui, né? Tem minha garrafa de água aqui para pedir água aí para um negócio que vai complicar. E para dizer a verdade para vocês, é tanta luz aqui nesse estúdio que eu até botei esse óculos escuro, mas não sei, acho que eu vou tentar, vamos tentar o normal, se é que existe algum normal aqui, mas de qualquer maneira, a coisa é a seguinte, eu posso tentar fazer uma pesquisa e quem sabe eu recebo alguma iluminação aqui, então vamos aí para o momento das perguntas para o Saião. Primeira pergunta do FZ2545, ele perguntou aqui: está escrito, o Senhor não fará obra alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. A pergunta é, o Senhor não está fazendo obras nos dias de hoje? Pessoal, a equipe aqui andou preparando tudo isso e a pergunta é complicada. Nossa assessoria aqui, Miriam Saião mandando a pergunta, e a pergunta é a seguinte, né? O que acontece? É verdade que Deus, quando vai fazer qualquer obra, ele revela aos seus servos, os profetas? Será que ele não está fazendo hoje? O que significa isso? Bom, esse texto vem do livro de Amós. Amós é um profeta do 8º século, um profeta de Israel, não de Judá. Na verdade, é o primeiro dos antigos profetas literários, assim, no esquema cronológico. E Amós está falando do juízo de Deus que vai chegar quando a Síria vai invadir o reino do norte em Israel. Então, quando ele começa a dizer isso, aliás, o começo de Amós 3 tem até outros textos lá que as pessoas leem e não entendem muito bem, né? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Não significa que as pessoas têm licença de Deus para brigar, né? E aí, o que a gente precisa entender? Não, atenção, não é verdade que tudo que Deus vai fazer, ele manda zap ou e-mail para o pessoal para poder informar e manda para alguns profetas específicos. Tanto que não é assim, que a Bíblia vai dizer que o próprio contexto do surgimento da Igreja de Cristo em Efésios é um mistério que nunca ficou claro e definido desde o Antigo Testamento. Então, o texto de Amós está falando do que está acontecendo no período de Amós. Não quer dizer que todos os detalhes do agir divino precisam necessariamente ser explicitados. Agora, sim, os eventos principais que têm a ver com a história da redenção, com o projeto de Deus que atinge inicialmente a nação de Israel e envolve tudo aquilo que aparece na redenção que vai alcançar as nações, isso aparece nas diversas palavras dos profetas e apóstolos da Bíblia. Por que isso é importante? Porque as pessoas podem fazer confusão. Tem muita gente, por exemplo, que toma esse versículo pessoalmente, individualmente, e diz o seguinte: não vai acontecer nada na minha vida sem que Deus venha mandar um profeta dizer para mim se eu vou comprar caqui ou tangerina essa semana. Não é o caso. Esse tipo de atitude, que tem gente até que é amigo meu, não sei se ele está acertando, diz que isso não é nem profecia, diz que é profetada. Esse tipo de coisa não é o caso. Então, Amós não está fazendo uma generalização. E nós não temos nenhuma licença para termos palavras nos dias de hoje semelhantes a de Amós, semelhantes a de Paulo, semelhantes ao que nós temos nas Escrituras. Então, todo cuidado e pouco, é preciso bastante atenção. Conselho do amigo Saião. Vamos lá, acho que temos mais perguntas. Deixa eu ver se está iluminado aqui, está tudo certo. Ufa, vamos lá. Qual é a próxima pergunta? A segunda pergunta aqui de um botafoguense, José Ramos dos Santos, perguntou: nessa passagem bíblica com Jesus aos 12 anos, não há nenhuma menção a irmãos de Jesus. Onde estavam esses supostos irmãos? Pergunta boa, eu não sei, quer dizer que o rapaz aí é torcedor do Botafogo, né? Alguém já disse para mim que o Botafogo é um time bíblico, né? Tanto é que Elias disse Botafogo no altar, né? E o pessoal diz que tem a ver com o Espírito Santo também. Bom, não vem ao caso, mas vamos lá, atenção. Bom, meu querido amigo que nos manda a pergunta aí, é importante a gente entender o seguinte: não é possível
em cada texto específico da Bíblia, a gente querer todo tipo de informação que não está incluída lá. O texto é escrito com um objetivo, com um propósito. Ele não é escrito para responder todas as questões particulares que nós temos. Então, nós temos muitas pessoas que fazem o que a gente chama de argumentar no vazio. Então você lê um texto em que Jesus está à beira do mar da Galileia e você diz, mas espera aí, ele estava lá, onde é que estava Maria nesse momento? Por acaso ele não estava respeitando a sua mãe? Então não é um procedimento adequado. Quando a gente fala sobre irmãos de Jesus, a gente está falando isso porque o texto bíblico, em outra passagem, que é o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, especialmente quando você lê versículos 2 e 3, menciona ali a realidade da existência dos irmãos de Jesus. Ali, no caso, quando Jesus tem 12 anos e está em Jerusalém, e ele está conversando com os doutores da lei, e Jesus no contexto judaico, muito certamente está na ocasião do seu bar mitzvah, por isso que ele está conversando. E se ele está falando com os doutores da lei, inclusive você vê que na conversa nem aparece qualquer coisa relativo a José e Maria. Depois, no final, é que a gente vai ver que, em função da multidão, José e Maria estão procurando Jesus e finalmente o encontro, e ele responde, eu deveria estar na casa do meu pai. Diante disso, o que a gente tem que entender? Que nós vamos falar sobre irmãos de Jesus no texto onde isso aparece, que é o texto de Marcos 6. E aí, o que diz o texto lá? Quando o pessoal vai questionar se Jesus é realmente um profeta, eles dizem, por acaso não é ele o filho do carpinteiro? E não estão aqui, os seus irmãos e as suas irmãs? O texto é muito natural e objetivo ao afirmar que Jesus tem irmãos e irmãs. Só que algumas pessoas dizem, não, Jesus não pode ter tido irmãos e irmãs, porque Maria teria permanecido sempre virgem. Essa ideia não aparece em nenhum texto bíblico. Na verdade, não faz muito sentido na maneira judaica de viver, e muito menos nesse contexto em que Maria é casada e teria permanecido casada com José e ficado virgem a vida toda. Parece que essa é mais uma expectativa dogmática de algumas pessoas que pensam assim, mas não há nenhum texto bíblico para comprovar isso. A razão por que se diz isso é mais pela proposta teológica de um grupo específico do que do texto. De modo que o que as pessoas fazem diante desse texto é dizer que os irmãos e irmãs de Jesus são parentes de Jesus. E veja, não faz muito sentido se o pessoal está questionando Jesus como profeta e está dizendo, olha, esse indivíduo não tem importância nenhuma, porque veja só quem ele é. Ele é filho do carpinteiro, referente a José, e aqui estão os seus parentes no sentido genérico. Não, parece ser uma coisa muito específica e localizada. E até pensando em Nazaré, que é uma localidade tão pequena, é muito mais provável que, de fato, conforme esse texto, Jesus tivesse irmãos e irmãs. O João Moura fez uma pergunta muito interessante aqui. Como eu faço para fazer uma pergunta ao pastor Luiz Saião? Olha, João Moura, eu não sei se eu respondo essa pergunta. Olha, se você quiser fazer uma pergunta ao Saião, atenção, faça uma pergunta. Envie a pergunta pelo nosso canal. Você que nos assiste, atenção, se inscreva no canal, faça parte. E você vai estar sempre sintonizado com tudo novo que sair. E aí mande a pergunta pelo próprio canal, que você tem aí, Luiz Saião Oficial no YouTube. E a pergunta vai chegar a nós e a gente vai ter oportunidades em diversos momentos de trazer aquela complicada questão para o amigo Saião. A próxima pergunta é do DR Puertas. Boa tarde, Saião. Quando foi escrito o livro de Gênesis? Ok, o nosso amigo Puertas. Vamos abrir as puertas para a resposta. Vamos lá, vamos lá. Livro de Gênesis. Olha, o livro de Gênesis não diz em nenhum lugar quando ele foi escrito. Na verdade, Gênesis mesmo nem menciona o seu autor. Você tem 50 capítulos e a gente sabe que todo relato de Gênesis antecede o que nós vamos encontrar em Êxodo. E Êxodo, sim, aí você tem uma referência direta a Moisés. E no Pentateuco, de modo geral, você tem a referência de que Moisés
escreveu as palavras que estão ligadas à lei. Isso se torna uma referência tão conhecida que quando você lê o final do Antigo Testamento, textos como em Malaquias, e quando você lê no Novo Testamento, por exemplo, Atos 15, versículo 1 e 2, você vai ver o texto dizendo que desceram alguns da Judeia dizendo a respeito de que as pessoas deviam ser circuncidadas como disse Moisés. Ou seja, o consenso judaico aqui, toda a Torá que incluía Gênesis estava ligado a Moisés. Agora, os acontecimentos de Gênesis, claro, tem a criação do universo, tem uma série de coisas, tudo que antecede a Moisés e que alguns estudiosos vão dizer que houve um princípio, aí, uma chamada tradição oral que foi acumulada até chegar nesse momento. Agora, o curioso, e que talvez nem toda a gente esteja preparado para isso, é a gente entender que o fato desses textos serem palavras divinas não significa que eles não tenham passado por um processo de organização editorial. E como é que a gente sabe disso? Quando você lê Gênesis, por exemplo, você tem alguma coisa curiosa em Gênesis capítulo 14, verso 14. O que está escrito lá? Que quando Abraão, depois de uma batalha dos 4 reis contra 5, e que ele vai socorrer o seu sobrinho Ló com os 318 nascidos em sua casa, ele vai e persegue os seus inimigos até chegar a Dan. Mas espera aí, Saião, como é que é Dan? Dan não é filho de Jacó? E aquela localidade não é chamada de Dan só depois que a terra foi dividida depois da conquista? Então, você lê esse texto, depois você lê Gênesis 36, onde o texto diz: estes são os reis que reinaram antes que houvesse rei em Israel, mas rei em Israel só aparece depois. Então, alguns estudiosos, com razão no meu entendimento, eles vão dizer que aquilo que inicialmente tem origem em Moisés, e aquilo que envolve essa tradição oral foi finalmente compilado, fechado no período da monarquia. E isso não invalida o texto. Isso não quer dizer que o texto não tenha razão de ser. Até no Novo Testamento você percebe essa caminhada de finalização do processo editorial. Então, mesmo que a gente não tenha nada escrito, o texto não traz referência direta nenhuma, como, por exemplo, traz Isaías, quando você lê o começo do livro, a gente tem indicações no texto de que ele está ligado a uma tradição oral, está ligado a Moisés, é a grande referência maior, e ele passa por um processo de finalização editorial no período já da monarquia de Israel e Judá. Próxima pergunta do user GW1FC5CU8R. Pastor Saião, poderia falar sobre súcubos e íncubos? Eu particularmente sou cético quanto a essas coisas, pois a Bíblia nada fala sobre isso. Tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, sigo crendo naquilo que ela diz, somente. Porém, eu queria entender a opinião do Pastor Saião. Abraço diretamente da Angola. Da onde vem esse negócio de súcubos e íncubos? Meu prezado amigo irmão de Angola, eu acho que essa pergunta, eu não sei se eu vou embora ou se eu tomo um pouco de... O negócio está muito difícil. Veja lá, íncubos e súcubos, o que é isso? Essas duas palavras surgiram no ambiente medieval europeu. E o que queria dizer isso? Era a ideia de que certos espíritos maus, demônios, um masculino e o outro feminino, se apresentavam para as pessoas de uma maneira muito atraente e assim vinham tentar ter relacionamento íntimo sexual de uma maneira inadequada e imprópria. Eu, na verdade, acho que esses relatos têm a ver mais com as fantasias da cabeça das pessoas do que de uma realidade que, como se surgisse um determinado pessoa lá atraente e que fosse um demônio que se apresentava com essas intenções aí ligadas à sexualidade. Então, de fato, não há nenhuma referência na Bíblia, não há nenhum texto que sugira isso, não há nada nessa direção. No entanto, preste atenção, é possível que certas atitudes do ser humano
na direção de um caminho de promiscuidade, porque a sexualidade está muito relacionada com afetividade e real companheirismo e amor entre as pessoas que se amam. Quando você vê um desvirtuamento, uma coisa muito fora desse foco que tem a ver com a proposta divina, não é difícil, e eu já vi isso na minha vida, pessoas que têm um caminho, vamos dizer, desvairado em relação à sexualidade, que acabam ficando debaixo de uma influência espiritual maligna. Mas atenção, nem toda pessoa que tem dificuldades na sexualidade tem coisas demoníacas necessariamente, mas parece que uma fragilidade espiritual às vezes pode ter conexão com algum distúrbio que envolva o elemento sexual. Mas esse negócio de íncubos e súcubos certamente não dá para a gente entender como uma realidade real. Na minha percepção, é coisa da cabeça de quem não estava tão bem, talvez estivesse muito mal. Próxima pergunta do Bi Brutus. Tava com a expectativa de que o professor fosse traduzir Gênesis 6:6. Várias traduções dizem que Deus se arrependeu de criar o homem. Seria uma bênção ter ouvido parecer a esse respeito. Deus abençoe. Muito bem, pergunta muito boa, Gênesis 6:6, que vai falar então que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. E o verbo naham, que aparece lá no hebraico. E de fato, existem traduções que dizem, por exemplo, que em vez de se arrependeu, que o Senhor muito se entristeceu por ter criado, o homem sobre a terra, e até porque na sequência diz que isso lhe pesou no coração, a NVI traduziu isso, lhe cortou o coração. E a pergunta é, isso faz sentido ou não? Porque, preste atenção, a gente tem Números 23, dizendo que Deus não é homem para mentir, nem mero ser humano para se arrepender. E aí o outro texto diz que Deus se arrependeu. E, atenção, não é só Gênesis 6, tem vários textos dizendo que Deus se arrependeu. Deus, por exemplo, se arrepende de destruir Nínive. Quando você lê o livro de Jonas, lá no capítulo 4, Jonas fica inclusive revoltadíssimo com isso, Capítulo 3, depois capítulo 4. Deus se arrependeu do mal que traria sobre Israel depois da adoração do bezerro de ouro, quando Moisés intercede. Então, assim, na Bíblia é comum Deus se arrepender. Então, Sayão, agora me complicou, Eu arrependi de fazer a pergunta. Como é que fica esse negócio? Será que isso faz sentido? Então, preste atenção como faz sentido. Quando a gente lê o texto naquela, tipo assim, eu preciso de respostas objetivas para tentar descrever Deus dentro de uma perspectiva que ele caiba na minha cabeça. Então a gente quer colocar Deus como se fosse um objeto analisado e dizer, ele é assim, 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 assim. Quando a gente lê o texto e tenta dizer, olha, como a gente sabe que Deus não se arrepende de fato, porque é evidente que Deus não pode ser pego de surpresa, nossa, eu não sabia agora, A gente sabe que esse tipo de linguagem no Antigo Testamento a gente chama de antropomorfismo ou antropopatia. Quer dizer, Deus descrevendo o seu agir à semelhança dos seres humanos na sua relação de proximidade com eles. As pessoas ficam tentadas a dizer, não, então não põe arrependeu assim, põe uma coisa, ficou triste para não, entrar numa relação de contradição. Mas aí é que está o grande erro. Sabe por quê? Porque a Bíblia faz questão de usar essa linguagem forte. Não por uma razão de descrição teológica essencial. Não para apresentar mais um capítulo da teologia sistemática. A razão é que Deus se importa tanto com a dor humana que quando acontece isso, em vez de fazer uma descrição ontológica, descreve-se a dor divina da mesma maneira como um ser humano apresenta a sua dor quando as coisas saem do lugar. Então, a gente faz alguma coisa que traz algum desdobramento muito dolorido, a gente fala, puxa, eu me arrependo de ter comprado aquele carro. Nossa, eu me arrependi profundamente porque isso aconteceu assim. Então, Deus, para mostrar essa sintonia com a expressão maior de sentimento de dor, o Deus que se compadece, se aproxima de nós, ele faz questão de usar a linguagem mais humana possível. Como um pai e uma mãe que se aproxima de uma criança e fala na linguagem infantil para poder comunicar com ela. Esta é
a sabedoria que a gente encontra na Bíblia, que é muito útil para o dia a dia. A última pergunta de Anime-chan. Olá, pastor. Shalom, eu tenho uma dúvida. O que vai acontecer com os órgãos sexuais no milênio ou na eternidade, já que não vai ter mais relação sexual? Ei, pessoal, não, acho que é com essa, acho que eu vou embora, mas não é possível. Como assim? Pessoal, vamos lá, devagar, calma aí, atenção. Veja, a gente, na verdade, no nosso organismo como um todo, a gente não pode nem dizer que os órgãos que estão relacionados com a nossa sexualidade atuam só e exclusivamente nesse sentido. Aliás, nós temos o aparelho excretor, tem um monte de coisa. A pergunta pode ser, você vai usar o banheiro no céu? Isso aqui é o céu. Se alguém não der descarga no céu, vai ficar complicado lá. Como é que fica essa situação? Então, são elementos que nós não temos nenhum detalhe, informação ou palavra bíblica sobre isso. O que nós podemos mais ou menos pensar é o seguinte, que nós vamos, na redenção, ter uma realidade bastante diferente, distinta que nós temos hoje. Você pega, por exemplo, a única coisa que dá para ter como referência é o que acontece com o próprio Jesus. Lá em João, quando Jesus aparece no meio dos discípulos, o texto diz assim, estando eles reunidos de portas fechadas, Jesus apareceu entre eles e Jesus aparece em corpo. Ao mesmo tempo, o corpo ressurreto de Jesus come com os discípulos. Ele come um favo de mel, come pão, come peixe. E ele faz questão em Lucas de mostrar, olha, vocês podem me pegar aqui para ver que eu não sou nenhum fantasma. Então a ideia é que existe um corpo glorificado, fora das limitações e dos elementos problemáticos que nós temos, mas não há nenhuma menção. Parece que o exercício da sexualidade, que envolve, entre tantas coisas, a procriação, não será uma realidade no mundo vindouro. Não é nenhum texto que aponte nessa. Jesus fala para os saduceus que tentaram provocá-lo, né? Com quem que a pessoa vai casar e como é que ela vai viver na eternidade. Jesus diz, não, lá eles não se casam nem se dão em casamento. Então isso está muito claro. Agora eu vou ser sincero para dizer para você o que vai acontecer com os detalhes biológicos do nosso corpo na redenção. Como você e como os outros, eu vou esperar para ver, porque nós não temos informação que possa trazer qualquer detalhamento que não passe simplesmente na nossa mera opinião. Então, nós temos aqui, né, esse momento especial de perguntas para o Saião. Nós vamos ter outras questões interessantes e não se esqueça, entre em sintonia com a gente, mande as suas perguntas, porque logo você vai ter aquela complicada questão comentada pelo amigo Saião.